minutinhos de tolerância, mas isso acaba que vai se prolongando, né? Então a gente tem que manter no máximo esse horário mesmo para a gente começar. Hoje de manhã, na escola dominical, nós lemos o Salmo de número 111. Vamos lê-lo novamente. Salmo de número 111. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á do seu conselho. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu cuidado para conosco. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui. O Senhor abençoe aqueles que estão a caminho. Que nessa noite o Senhor nos abençoe com a tua gloriosa presença, Pai. Ó Deus, com a unção do teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos vivificando, nos restaurando, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Pai. Receba a adoração da Tua igreja, o louvor do Teu povo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória ao nosso Deus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá
Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então com paz no coração, ser a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria
minha luz, Ele que salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com Madre amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele que salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, e estende sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com Madre amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com Madre amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele que salvar. Glória, glória, glória ao nosso Deus, maravilhoso e bendito é o Senhor. Aleluia. Que alegria estarmos na casa do Senhor, que bom podermos estar juntos, reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Já estivemos aqui pela manhã na escola bíblica dominical, né? Nós sempre ressaltamos esse fato. Nós temos cultos na quarta-feira à noite, domingo pela manhã é a nossa escola bíblica, mas que também é um culto ao Senhor. Nós nos reunimos diante do nome do Senhor para invocar o nome do Senhor. E à noite, às 19 horas, o nosso culto de celebração ao nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E nós estamos estudando na escola bíblica sobre personagens marcantes e virtuosos da Bíblia Sagrada. E é claro, né, dentre esses personagens nós temos aí homens e mulheres. Até agora estudamos sobre 3 homens: Jetro, Josué, e hoje estudamos sobre Caleb. Próximo domingo nós estudaremos sobre Raabe. Então, que você possa vir e participar dessa escola bíblica. O título da lição é Raabe,
uma escolha de fé que mudou destinos. Então, é justamente isso, né? Eu sei que os irmãos que estão aqui sabem como é para um judeu a sua linhagem, né? E como o judeu esperava ou espera o Messias, né? Um judeu assim de uma linhagem puríssima, impecável. Na realidade, na genealogia de Cristo você vai encontrar Raabe. Então, Deus faz isso, né? Para confundir, para dizer que Ele é soberano. Quem faz é Ele, que não é a pureza do sangue humano que faz alguma coisa, mas é a pureza do sangue de Cristo. Não é uma nação de sangue puro, não é isso. É a pureza do Cordeiro, do sangue do Cordeiro de Deus, que comprou para si, com um preço aceitável, né? Pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. E todas essas pessoas estarão aí, as que foram remidas pelo sangue do Cordeiro, passando a eternidade no céu. Então, Raabe fez uma escolha que mudou o destino dela e o destino da sua família. Então, venha para a escola bíblica dominical. Na quarta-feira continua a nossa campanha, Construindo Milagres. Venha também, né? Vamos participar dessa campanha. Coloque algo diante do Senhor. Se você já tem colocado, persista, insista, persevere. Hoje a lição falou muito sobre perseverança, sobre fidelidade, sobre fé. E para a gente alcançar uma promessa de Deus, a gente precisa ter tudo isso. Então, que nós sejamos fiéis, perseverantes, para que nós possamos alcançar a presença do nosso Deus. Amém? Eu vou cantar mais uma canção aqui, para nós vamos ouvir o nosso segundo pastor, Sérgio. Glória a Deus. Essência. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego, ansiando oferecer algo de valor para tocar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego, ansiando oferecer algo de valor para tocar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a te encher, ansiando oferecer algo de valor para tocar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Na 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 na. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória ao nosso Deus, nosso segundo vice-pastor, Célio. Aleluia. Diga, santo é o Senhor, Pai. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Bom que estamos reunidos em mais uma noite de domingo, uma noite especial para louvarmos o nome do Senhor, no momento que a igreja se reúne, se congrega para essa adoração a Deus de maneira coletiva, para a edificação da palavra que nos traz ânimo, vida, força na nossa semana que se inicia. Hoje pela manhã estudamos sobre Caleb, o pastor já abordou isso aqui, e o versículo do Salmo 40 foi mencionado, o Salmo 40, versículo 1, mas o verso 4 do Salmo 40
diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Parte A, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vimos sobre a vida de Caleb, a atitude de Caleb, quando a maioria dos espias trazem um pessimismo, uma visão negativa do seu relato, inflamando o povo a desistir, a ficarem temerosos. Mas Caleb se destaca, esse personagem que nos trouxe valiosas lições hoje pela manhã, por conta dessa atitude, porque ele colocou no Senhor a sua confiança. De fato, ele sabia que haviam desafios na terra da promessa, cidades fortificadas, um povo guerreiro, um povo com vantagem no seu porte físico, mas a sua confiança estava no Senhor. E ele então busca animar o povo, que o povo também colocasse a sua confiança no Senhor. E a palavra para nós hoje, para o nosso tempo: bem-aventurado aquele que coloca a sua confiança no Senhor, e que assim como Caleb também espera com paciência no Senhor, e o Senhor se inclina para aquele que espera nele, para aquele que confia na palavra do Senhor, nas promessas que o Senhor fez para nós. E o Senhor Deus vem com providência. No caso do salmista, ele expressa que o Senhor, depois que ele esperou com paciência, confiando no Senhor, colocando a sua confiança unicamente no Senhor, o Senhor se inclina para ele, ouve o seu clamor e tira de um lago horrível, de um charco de lodo, e coloca os seus pés sobre uma rocha e firma os seus passos. Além disso, coloca um novo cântico na boca do salmista, um hino de louvor ao Senhor Deus. E muitos então o verão, temerão e confiarão no Senhor por causa da conduta dessa pessoa, desse servo, dessa serva do Senhor, que coloca no Senhor a sua confiança e que espera com paciência. Por isso é bem-aventurado. Eu e você também confiemos no Senhor, coloquemos no Senhor a nossa confiança, esperemos com paciência, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre, a palavra dele na minha e na sua vida se cumpre. Basta confiarmos e esperarmos no Senhor. Enquanto esperamos, louvemos o nome dele. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Temos a alegria de ter conosco nessa noite a Valéria. Seja muito bem-vindo. E também o Rafael e a Mirelle. O que a igreja pode dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria ter vocês conosco. Vamos cantar, Maria? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção notou e jamais desistiu.
Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, alegres por estar na casa do Senhor mais uma vez esse dia, né? Já estivemos pela manhã, uma lição maravilhosa, e graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estar na casa dele nesta noite para agradecê-lo, para cultuá-lo, para prestar um culto de louvor e gratidão ao Senhor. É muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, né? Muitas vezes há alguns problemas, algumas ocorrências diárias nos tira esse privilégio, mas faz falta. Quando a gente está na casa do Senhor, a gente renova as nossas forças. Sabemos que está começando a semana, amanhã, o primeiro dia útil da semana, e quando a gente passa o domingo na presença de Deus, crendo que Ele vai nos ajudar mais uma semana que se segue aí, né? Graças a Deus. Eu quero ler aqui um versículo. Este versículo estava na lição desta manhã, não foi lido, mas esse trimestre nós estamos sendo privilegiados, né? Estamos tendo aulas e falando sobre pessoas que foram exemplos para a igreja de hoje, exemplos de boas, né? De virtuosas. Teve gente que foi maus exemplos também, mas nessa lição nós estamos aprendendo com homens e mulheres que dedicaram a sua vida na fé, na insistência, na perseverança e no crer no Senhor, né? O Senhor fez uma promessa para o povo naquela época e cumpriu, e fez uma promessa para a igreja. Esta igreja, muitas vezes a gente traz muito para o nosso lado pessoal. Ah, se você tem promessa, você não vai morrer sem ela se cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, Deus pode, as coisas podem demorar, pode tardar, mas Ele vai cumprir. Mas vamos falar aqui de uma promessa no âmbito coletivo. Jesus Cristo prometeu de voltar e buscar a sua igreja. Então nós já temos essa promessa. E quantos por aí, muitas vezes nem lembram mais. Mas já tem 2000 anos, desde quando eu nasci eu ouço falar isso. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Assim como aconteceu lá com o povo de Israel naquela época, irá acontecer com a igreja. Israel passou 400 anos escravizado no Egito, cativos. Quantas gerações se passaram? Muitos nem pensavam mais, não acreditavam mais. Mas o Senhor levantou um dia um homem e falou: vai lá e tira o meu povo da escravidão. E isso vai acontecer com a igreja do Senhor aqui na terra. Jesus vai voltar e tirar o povo dele do meio deste mundo corrompido. Isso é promessa de Deus. Jeremias capítulo 32, o versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra,
com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Esta palavra fica em nosso coração. Se foi Ele que criou os céus e a terra, se foi Ele que criou o ser humano, se foi Ele que criou todas as coisas, se é Ele que nos conduz hoje por esta vida cotidiana, se é Ele que nos dá o ar que respiramos, se é Ele que nos mantém em pé, caminhando, há alguma coisa nesta vida difícil para Deus? Glória a Jesus. Fica essa palavra. Deus abençoe o pastor pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já vamos nos colocar de pé e vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças, né? Se você trouxe uma oferta, o seu dízimo, prepare para apresentar ao Senhor. Sempre encorajamos para que esse momento seja um momento de gratidão, de lembrança, né, de que Deus é aquele que nos dá saúde, nos dá força. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas neste momento, rasgue o seu coração diante do Senhor. O reconheça em todos os seus caminhos, como a palavra de Deus diz. Reconheça que Ele tem suprido, e não apenas suprido, mas Ele tem nos feito prosperar, crescer, que Ele tem derramado sobre nós a sua bênção. Vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos a Ti neste momento do culto, Pai, em que separamos para apresentar ao Senhor a nossa vida financeira, Pai, dizendo que nós somos dependentes do Senhor, porque ainda que nós conseguimos algo, Pai, longe da Tua presença, isso pode nos desvirtuar, isso pode nos levar para caminhos tortuosos. Então nós precisamos sim da bênção da prosperidade sobre a nossa vida, mas nós precisamos acima de tudo da Tua presença no nosso lar, na nossa vida. Então, em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos abençoa, que nos prospera. E nessa noite, Pai, a Tua igreja apresenta diante do Senhor suas ofertas, seus dízimos, Pai. Nós pedimos, receba cada ofertante diante do Senhor, cada dizimista diante do Senhor, e abençoe o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos. Ainda de pé, você pode ofertar. Vamos cantar o Senhor um pouco mais. Aleluia, maravilhoso. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Não senti o Teu toque.
Sei que és orgulhoso me derramar. Sei que te amo me derramar. Sei que preciso me derramar. Sei que sou grato me derramar. Sei que és orgulhoso. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Tu és santo, 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 santo é o nome do Senhor. Muitos confiam em carros e
esse seja o clamor do nosso coração. Que a igreja se volte para o Senhor de todo o coração, como diz a palavra. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Vamos falar um pouco sobre isso nessa canção. Aleluia, glória ao nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. Deixa a Cálita para a próxima. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Do início, o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a frustração e faz o leão jejuar, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá,
Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós servimos. E agora sim, vamos declarar sobre a vida de pessoas que viveram antes de nós. Muitas gerações que serviram ao Senhor com fidelidade, receberam sua recompensa, receberão ainda mais. Aleluia. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando
pode declarar isso ao Senhor. E os anjos são toda vida, são exaltado, santo para sempre, teu povo. Tu sempre serás santo, santo. Quantos podem dar um aplauso, glorificando o nome do Senhor? Digno de toda honra e de toda glória ao Senhor. Podem se assentar, aleluia. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Não faz muito tempo eu preguei uma palavra sobre se lembrar do Senhor. Eu vou falar sobre isso novamente, em outro contexto, mas vou ler na Nova Almeida atualizada. Deuteronômio 8:18 diz assim: mas lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. É interessante, nós vamos usar esse termo riqueza aqui, e é claro que tem sido muito pregado nesses dias o acúmulo de bens e de riquezas e essas coisas todas, e Deus não tem nada contra isso, né? Nosso bispo Oídes fala assim que o dinheiro ele é um ótimo servo, ele é um péssimo patrão. Mas embora eu tenha lido o termo riqueza aqui, eu não quero falar sobre dinheiro nessa noite, tá, meus irmãos? Até porque riqueza é muito relativo, né? Eu tenho um conceito, quem é da igreja sabe que até hoje não tem casa própria, né? Está começando a construir a nossa lá. Está vendo ela cada dia crescer um pouquinho. De Iracaba, do Sul e tal, aí. E assim, logo não vai ter, né? Logo nós vamos ter a nossa casa lá. Mas o conceito de riqueza para mim hoje é ter minha casa, ter uma renda e ver minha família feliz. Os irmãos falam assim: pastor, você não tem vontade de Israel? Mentiria se dissesse que não tem vontade de ir. Mas não é uma coisa que me aflige. Quando Jesus voltar, como já foi dito nessa noite, e a igreja vier reinar com Cristo, num corpo glorioso, a gente não vai precisar de avião, não vai precisar de nada disso, né? E eu vou lá em Jerusalém hoje, porque lá em Jerusalém é o seguinte, é um comércio, né? Lá tem a igreja da Natividade, tem o túmulo suposto onde Jesus foi sepultado, mas tudo isso é suposição. Uma coisa que talvez seja certa lá
é o túmulo de Davi, que é muito bem preservado, porque Davi foi um rei muito honrado na nação de Israel e é celebrado até hoje. Mas fora isso, são pontos turísticos, né? O Monte Horebe está lá, tudo bem, mas tem muita coisa lá que é supostamente, né? Quando a igreja voltar para reinar com Cristo no corpo glorioso, nós saberemos exatamente como tudo aconteceu e onde tudo aconteceu. Hoje você vai lá e tem meras especulações, né? Então assim, viagem, eu vou para Caldas Novas, mas eu não fico feliz na vida. Depois falar em Europa, esse negócio, eu nem penso nisso, pagar, sei lá, $80 em pratos que tem uma alface, um pedaço de nabo e um molhozinho em cima, né? Culinário, não sei o que e tal. Então assim, riqueza é conceito. Eu lembro de um filme que eu assisti quando era criança, que tinha um menino que recebeu uma herança, um baú, e muita gente atrás desse baú, e matando e morrendo para ver esse baú, porque era um tesouro, o meu tesouro, meu pai deixou para mim. Aí quando conseguiram encontrar esse tesouro, abriram, tinha uma luva de beisebol, um taco de beisebol e uma bola de beisebol. Era o tesouro do menino, era a coisa mais preciosa, porque foi um presente que o pai dele deu para ele antes de morrer. Ele falou, esse aqui é o meu tesouro. Então, força para adquirir riqueza é relativo demais. Eu lembro na época em que Rockefeller era muito rico, teve um repórter que chegou para ele e falou assim, senhor Rockefeller, quanto de dinheiro é necessário para uma pessoa ser feliz? Esses caras ricos têm uma cabeça, têm as respostas. Falou assim, bom, é a história que eu conheço, né? Nem sei se de fato aconteceu isso, mas a história que eu conheço é que um repórter chegou para Rockefeller e falou assim, senhor, quanto de dinheiro é necessário para um homem ser feliz? Aí o homem mais rico do mundo na época olhou para ele e falou assim, um pouco mais do que ele tiver. Essa é a quantia exata de dinheiro para um homem ser feliz. Então, quando a gente fala de riqueza, é claro que muita gente interpreta assim, né? O Novo Testamento, meus irmãos, não fala muito de prosperidade. O Novo Testamento relata uma igreja em fuga. O Império Romano queria pegar todo mundo que falava que era crente, queria matar, os próprios judeus queriam perseguir e matar, então o povo vivia na surdina. O nível de oferta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas era uma coisa meio louca. O Espírito Santo movia o povo por conta da necessidade, que os irmãos não podiam trabalhar, viviam escondidos, iam unir na noite, não podia mostrar sua identidade cristã. Os irmãos que eram mais abastados vendiam as suas propriedades e iam lá e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles não estavam nem aí para isso, né? Paulo, inclusive, eu não lembro qual igreja, se foi na Macedônia, nós estudamos isso na escola dominical há pouco tempo, parece que deve ter sido eu que dei a aula, que Paulo fala assim, vocês me ensinaram muito, falando para a igreja, uma das igrejas mais pobres da reunião de ele pregava lá, vocês me ensinaram muito, porque ele convocou uma oferta para mandar para o pessoal em Jerusalém, né? E essa igreja, ele poupou ela, falou assim, vocês ficam de fora, não precisa não, sei que vocês estão apertados. Eu falei, Paulo, você vai nos privar da bênção de oferecer uma oferta para os irmãos de Jerusalém? E eles deram, né, até proporcionalmente bem mais do que outras igrejas que eram abastadas. Então o conceito de riqueza varia muito. Quando a gente lê aqui, se a Sara puder colocar o versículo 17 aí, que é o anterior, nós vamos entender o contexto que Deus está falando isso. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, né? Despedidas, o último discurso de Moisés. O povo vai entrar na terra prometida. E Moisés está querendo inculcar na cabeça do povo, olha, vocês viveram 400 anos como escravos, daqui a pouco vocês vão ser empreendedores, vão ter sua terra, vão lavrar o solo, Deus vai mandar chuva, vocês vão conquistar algum tipo de status, algum tipo de poder. Faz o seguinte, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguir nessas riquezas. Aí ele segue no versículo 18, que muita gente pega fora de contexto e fala, mas lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que te dá força para lavrar a terra. Tal. E riqueza para a nação de Israel era necessário no sentido de adquirir coisas, né? Está crescendo, está progredindo, está prosperando, era uma coisa totalmente necessária para a manutenção da vida. Eram 2 milhões de pessoas, eles precisavam ter essa manutenção da vida, precisava de muita boca para alimentar, precisava de muita prosperidade. Então, vamos nos deter aqui
na questão de nos lembrar do Senhor. Se a gente for abordar outros aspectos de riqueza aí, por exemplo, eu não sei essas porcentagens. O Tiago deve saber, o próprio Gil, que é empresário, Sérgio, que é historiador, deve saber a porcentagem no globo terrestre aí de cerca de 8 bilhões de habitantes, vai crescendo exponencialmente. Quanto por cento da riqueza do mundo, né, assim, está detida na mão de pouquíssimas pessoas aí, a porcentagem gigantesca das riquezas do mundo, e o resto fica. Então o povo fica correndo atrás de algo que realmente não satisfaz, né? Às vezes a pessoa quer endorfina, a pessoa quer adrenalina, tudo isso é muito bom, a gente sente alguma coisa no nosso corpo. Eu fui fazer concreto lá, meu cunhado não foi me ajudar, rapaz, com as pás estava com uma pá de areia para fazer massa, para sentar tijolinho, estava beleza. Comecei por brita, a hora que eu enfiei a pá na brita, a pá não entrou a primeira vez que eu coloquei. Eu de luva, eu senti minha mão doer. Quando eu tirei a luva, eu falei, amor, olha a mão. De luva, porque você tem que, né? Eu pensei, não vou aguentar, mas fiz concreto o dia inteiro. Meu corpo começou a liberar a endorfina que eles falam aí, né? No tempo que eu estou na academia. Mas assim, se o sangue está quente, você está ali trabalhando, não pode parar, né? Mas o sangue está quente, você está ali. Deus fez isso para nós, são coisas que Deus providenciou para nós. Então a gente precisa entender que às vezes as pessoas elas valorizam coisas que realmente não tem muito valor, né? E a gente às vezes não valoriza coisas que têm valor. Então Moisés falou isso para o povo, para que o povo não se esquecesse do Senhor. Eles haviam passado por um deserto, Deus mandou maná, eles eram totalmente dependentes do Senhor, e tinha uma regrinha, Deus falou, de segunda a sexta, vocês vão colher isso, aliás, de domingo a sexta, de domingo a sexta, vocês vão colher esse maná, e na sexta-feira vocês vão colher 2 porções, para o sábado, para ninguém ter que levantar e colher no sábado, que era o dia de descanso, mas todo mundo colha no dia apenas aquilo que vai comer. E alguns pensavam, vou pegar uns 3 dias aqui, porque amanhã não preciso levantar cedo para pegar esse maná, e levantava, tinha apodrecido, né? Aí eles estavam acostumados a viver essa dependência. No deserto era assim, meus irmãos, a nuvem levantava, o povo tinha que levantar, a nuvem se movia, né? O povo tinha que levantar acampamento e seguir a nuvem. Eu já falei isso aqui algumas vezes, por isso que eles não podiam plantar e colher, por isso que Deus enviou o maná. Mas quando eles se instalaram na terra, eles começaram a poder plantar e colher. Irmãos, passado um tempinho, eles começaram a pensar, vai chover, a semente que eu joguei ali vai nascer, nós temos muita coisa acumulada. Era muito fácil, o coração humano, e ainda é, talvez hoje mais fácil naquela época, se esquecer de Deus. Por isso que Moisés fala, lembre-se do Senhor. O salmista no Salmo 103 fala assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque nós somos tendenciosos a nos esquecer, nós somos tendenciosos a nos distrair. Não tem aquele da harpa que fala, passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. O ser humano é passível de se distrair. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, por isso nós precisamos da escola bíblica dominical, nos lembrando como Caleb, depois de 45 anos de ter recebido uma promessa, ele chega para Josué e fala assim, 40 anos eu tinha, quando Deus me deu a promessa, 45 anos se passaram, e o meu ânimo continua o mesmo, eu ainda tenho força para empunhar a minha espada. Mas sabe por que Caleb falou isso? Porque ele não deixou a sua esperança morrer, que foi o tema da escola bíblica dominical de hoje. Nós não podemos permitir que as situações da vida nos façam perder de vista a glória prometida pelo Senhor. Sei que tem muita coisa boa aqui, né?
em muitos níveis, guardadas as devidas proporções. Tem muita diversão, muito prazer por aí, que são lícitos, coisas que o crente pode desfrutar, mas isso não pode nos fazer esquecer do Senhor. Então nós vamos pensar aqui, né? Lembre-se do Senhor seu Deus. A lembrança que Moisés está dizendo aqui não é apenas uma memória, porque uma memória, ela pode nos fazer lembrar do Senhor. Oh, Deus, estou lembrando do Senhor, hein? E levar a nossa vida ao nosso belo prazer. Quando Moisés fala, lembre-se do Senhor, ele está falando para lembrar e demonstrar a sua lembrança com fidelidade ao nome do Senhor. Demonstrar a sua lembrança com amor ao Senhor. Não é esse o maior mandamento de todos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, lembrar não apenas, tipo assim, ó, Deus existe, Deus tem abençoado, não, ter um relacionamento com o Senhor, é uma lembrança, né, que conduz à obediência, mas também à gratidão. Então nós precisamos preservar, não essa memória muscular ou física, mas nós precisamos preservar uma memória espiritual, sabendo que o Deus que aponta o caminho para nós, sabendo que o Deus que abre portas para que nós possamos, de alguma forma, dentro do nível de padrão de vida de cada um, prosperar, ter uma vida digna, nós possamos nos lembrar do Senhor e não nos deixar, enfim, levar por essa coisa aí da apostasia que vem rondando muito de perto as pessoas. Nós cantamos aqui, a Carta cantou, né? Eu até fiz a ordem das músicas lá hoje, às vezes eu fico quase sempre lá no final, e era a Carta hoje, eu já ia por ela para cantar, eu lembrei, falei, não, a Carta vai cantar no final, é essa música que nós falamos no final. Mas ela fala de muitas gerações, pessoas que verdadeiramente serviram ao Senhor. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nosso professor foi o Célio, né, nosso vice-pastor, ele citou a Galeria dos Heróis da Fé. Tem um versículo lá que fala de pessoas das quais o mundo não era digno. Interessante, Jesus dá testemunho a respeito de João Batista, dizendo, homem nascido de mulher, não houve outro maior que João Batista. E o escritor aos Hebreus lá, cita, na Galeria dos Heróis da Fé, homens que morreram cerrados ao meio, por amor de Jesus. É o que eu falei, era o cenário da igreja primitiva, ninguém estava ali para acumular riqueza, mas de certa forma, eles não eram pobres, porque a riqueza deles era Jesus, não é? Eu lembro de ter contado essa historinha para vocês aqui há muito tempo, e na década de 80 e 90, a gente tinha muita história da chamada cortina de ferro. Eu lembro que não tem muito tempo que eu contei isso aqui, de uma família que foi presa aí por um regime comunista, e obrigou a família a negar Jesus, e eles não queriam, e não negam. Aí era o pai, né, o marido, a mulher, quase os dois mais ou menos na mesma estatura. Vamos pensar em duas crianças lá, um de, 12 anos, né, e um de 9 anos de idade, menorzinho. Aí eles cavaram um buraco mais fundo que o marido e começaram a jogar terra. Falaram assim, nega Jesus. Não vão negar. E aquela coisa, a terra indo. Quando a terra está chegando na caixa torácica do menorzinho, o pai começa a chorar, olha para a mãe começa a chorar, eles começam a balbuciar alguma coisa, e o menininho fala, pai, eu não acredito. Eu não acredito que o senhor e minha mãe estão cogitando a ideia de negar Jesus. Eu já consigo ver a minha coluna. Então eram pessoas que estavam ali com a vida na ponta da espada, na ponta do fuzil, mas que tinham a convicção plena da riqueza que Jesus descreve como a traça e a ferrugem não podem consumir. A gente tem que entender isso então. Nós estamos vivendo aí uma forma de apostasia prática. A pessoa confessa o nome de Deus, mas leva a vida que quer. Nós precisamos lembrar do Senhor. Sabe, ser crente não é ser escravo de nenhum tipo de restrição de vida, pelo contrário,
Eu acredito que se uma pessoa seguir o que a Bíblia manda dizer, ele vai ser uma pessoa que vai ter a vida mais saudável, mais prazerosa e mais feliz. É porque o diabo vende mentiras. E as pessoas compram essas mentiras como sendo verdade. E as pessoas acham que muitas vezes o cristianismo é prisão. Pelo menos achar, hoje está muito tranquilo. Né? No ponto 2 aqui, quando ele diz, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riqueza. Eu já disse, irmão, Deus não condena trabalho, não condena prosperidade, desde que nós não sirvamos a Mamon, que é o que Jesus diz, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus ou a Mamon. Então, prospere, eu oro pela sua prosperidade todos os dias. Eu oro muito pela prosperidade de todos vocês, de todos vocês. Deus dá a capacidade, da saúde, da inteligência, e a gente precisa reconhecer isso. Deus dá a oportunidade. Então, o texto ele não nega o esforço humano. É claro que o povo ia ter que lavrar a terra, é claro que o povo ia ter que depender da chuva e fazer uma colheita. Mas a nossa força é simplesmente um instrumento da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Quando você se esforça, quando você sua, né? Quando você quebra a cabeça, talvez tem gente que não soube trabalho no ar-condicionado, mas a cabeça está fervilhando, aquela coisa, e às vezes, né, o estresse, aquele nível de responsabilidade muito grande. A gente precisa entender que tudo que nós fazemos é apenas um instrumento da graça de Deus para liberar a sua bênção sobre a nossa vida. E a gente precisa desfrutar disso. A Bíblia diz, desfruta daquilo que você tem conquistado. Coma a gordura dessa terra, coma o bem dessa terra. Porque o que nós vemos às vezes é que muitas pessoas, eu não conheço muitas pessoas assim, mas deve ter por aí, pessoa que às vezes passa vontade de comer alguma coisa assim, que vai, não vou gastar meu dinheiro, que não vai fazer nenhuma diferença se ele comer ou não, pelo contrário, vai dar um prazer que Deus proporcionou. Isso é avareza, isso é pecado. Então o conceito de riqueza varia muito. O texto, ele desmonta o orgulho humano, né? Como estava lá no versículo 17, não vai dizer foi o meu braço. Tudo que nós possuímos, irmãos, é resultado da graça de Deus, não de um mérito autônomo. Não quer dizer que nós não temos participação, é claro. E eu quero dizer, eu ouso dizer, que todos nós aqui, todos sem exceção, poderíamos estar melhor do que estamos. Eu digo isso de vez em quando aqui, na saúde, financeiramente, espiritualmente. É que às vezes a gente leva a vida, ou, como diz o cantor secular aí, às vezes a gente deixa a vida nos levar, né? E na realidade nós precisamos assumir o controle. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida. Paulo diz, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu gosto dessa versão que está no imperativo, transformai-vos, porque transmite uma responsabilidade. Tem versão que fala sede transformados, tal. Isso parece que nos isenta, né, da responsabilidade, mas a versão que fala transformai-vos é uma versão que nos traz toda a responsabilidade de suprir as necessidades da nossa alma, de nutrir o nosso espírito com a palavra do Senhor. E a gente precisa então entender isso. Terceira parte do versículo aí, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais. Deus prometeu riqueza para o povo porque Ele chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Hoje nós estudamos que Deus cumpre as promessas, e Deus iria cumprir a promessa de Abraão na vida daquele povo e na nossa vida. Deus cumpre promessas na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Então a prosperidade de Israel, assim como a prosperidade da igreja, ela tem um propósito espiritual. Qual que é? Confirmar a fidelidade de Deus na nossa vida. Deus é fiel. A bênção material para aquele povo seria um sinal visível da aliança invisível. Era uma aliança invisível.
Mas Deus dá um sinal visível. Vocês vão plantar e vão colher. Vocês vão ser um povo fértil, um povo que crescia, que multiplicava. Então Deus, Ele mantém as suas promessas. Então nós precisamos ter essa memória espiritual como antídoto do orgulho. A gente precisa ter essa memória espiritual. Aí, a gente precisa entender algumas coisas que eu notei aqui. Por exemplo, tendo essa coisa da autossuficiência, que a gente precisa se livrar dela, né? Pensando aqui na prosperidade como prova, né? O perigo da riqueza não é possuí-la, mas esquecer-se de quem a concedeu. Esse é o perigo da prosperidade, não é possuir a prosperidade, é se esquecer de quem nos deu essa prosperidade foi o Senhor. A bênção, ela tem propósito, meus irmãos. Deus nos capacita para prosperar, não apenas para o nosso conforto, mas para que nós testemunhemos da sua grandeza, do seu poder. Foi o Senhor que me deu. Não é como quem pôs um adesivo no carro, foi Deus que me deu e sai furando sinal pela cidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é triste, né? Serviço do Rei Jesus, furando sinal pelo lado. Então, é triste, né? Não, mas a gente precisa testemunhar com a nossa vida e com a nossa humildade. Aí eu vinha outro dia, né? Vocês ficaram sabendo, o Jefferson perdeu o pai anteontem, foi sepultado ontem. Interessante, na quarta-feira, a hora que a gente foi voltando para Nazário, depois do culto, eu falei para o pastor Juliano, manda um WhatsApp para mim aí e me manda isso aí. Eu estou pensando aqui sobre 3 fases da vida que o homem se lembra de Deus, e anota aí para eu não esquecer. Primeiro eu coloquei como proteção, a segunda eu coloquei como auxílio, e a terceira eu coloquei como socorro. Eu até citei isso na palavra que eu dei lá no velório, né, do pai de Jefferson. Mas nós precisamos buscar Deus como proteção, todos nós, né? Orar, Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me protege, Deus me ajuda, Deus cuida de mim, Deus vai na frente, Deus abre porta. A gente precisa de buscar Deus como proteção. Deuteronômio 31:8 avaliza essa ideia. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique apavorado. Resumo: Deus é um Deus presente, Ele nos envia, mas Ele é o nosso companheiro de jornada. Ele vai conosco, Ele não apenas nos protege, mas Ele nos acompanha. Então essa busca de Deus por proteção deve ser uma busca até chegar na glória, porque nós precisamos ser guardados e protegidos pelo Senhor todo dia. Eu não vou dirigir no trânsito, nem entro numa rodovia sem orar, dizendo: Deus, leve-nos em paz. Não sei o que tem por aí, não sei com o que a gente vai se deparar. Proteja-nos, guarda-nos. Por um lado, eu entendo que eu vou seguir a lei de trânsito, eu entendo que eu vou ser prudente, eu entendo que eu não vou ultrapassar em faixa contínua, eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também que tem muito louco, desvairado, andando aí no trânsito, nas rodovias, que você não sabe o que os caras vão fazer. Você não sabe, os caras tá vendo que você está chegando, entra na sua frente para ultrapassar e tal, e aquela coisa. Então eu oro, falo assim: me livra, me abençoa, né? Então a gente precisa buscar Deus como proteção, esse em qualquer momento da nossa vida. Mas tem um segundo ponto aí, ó, que é buscar a Deus como auxílio nos momentos de dúvida e incerteza. Talvez a pessoa está vivendo a vida e não está muito preocupada com a presença de Deus, às vezes vai nos cultos, às vezes tal, mas no dia a dia ela não tem essa, sabe, aquela coisa. Hoje de manhã a irmã Fátima chegou e viu a tela ali, né? O sorteio foi domingo passado, quem ganhou foi o Coronel Cário, tá? Para quem não estava no culto. Eu ia entregar para ele na quarta-feira, mas a gente veio, o carro deu problema na estrada, eu tive que levar na oficina. Aí ele disse que vem num culto aqui para pegar a tela. Aí eu falei: bom demais, então vem visitar a gente para buscar a tela aí. Mas a irmã Fátima chegou na escola dominical e estava conversando com a irmã Coracia, eu fui cumprimentar ela, se olhei, ela falou: pastor. Ela olhou para a tela e começou a chorar. Falou: meu Deus, que sentimento eu tenho quando eu olho para aquela imagem, saber que Jesus ressuscitou. Então assim, a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa ter isso, não é? Não é porque tem um hino que está sendo cantado, não é porque tem uma mensagem que está sendo pregada, não, é porque o Espírito Santo está falando no meu coração a todo momento e eu preciso ouvir. Mas talvez a pessoa não leve uma vida assim, aí ele precisa de Deus para um auxílio. É errado?
Não. Olha Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, nos momentos de dúvida, nós buscamos a Deus não apenas por resposta, mas por sabedoria divina, porque vai além daquilo que a gente enxerga. Então, Deus parece que eu preciso de uma solução além dessa que eu estou conseguindo ver. Tem que ter alguma coisa diferente que eu possa fazer para sair dessa situação. Não tem problema. Deus olha e fala: meu filho, já que você me invocou, eu vou te responder. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você precisa de auxílio, está em alguma bifurcação na vida, está com alguma dúvida, alguma dificuldade, clame ao Senhor. Olhe ao Senhor, Deus vai te falar. Mas tem outro aspecto da vida ainda, e eu termino aqui para a gente falar, não é? Que tem gente que busca a Deus apenas como socorro. Parece que tem que esperar a situação sair do controle, né? Eu lembro que eu preguei uma vez sobre Marcos, eu não lembro se é outra passagem dos discípulos do barco, está em Marcos 4 ou 5 ali, tomara que esteja, assim. Mas Jesus prega, né, usando o barco dos discípulos ali e tal, e fala: passemos para outra margem. E no meio do lago de Genezaré ali, Jesus dorme, deita lá no barco, dorme. E uma tempestade se forma de uma hora para outra. De uma hora para outra. E eu já falei para a igreja que eu gosto de ler imaginando, né? Eu gosto de ler pensando no cenário e tal. Eu já tenho facilidade para desenhar. Eu já penso na pintura do mar revolto, do vento, de Jesus dormindo e os discípulos lá. E de repente alguém pode ter até falado assim: vai chover, e agora o que a gente faz? Deixa Jesus dormir, ele está cansado. Quantas vezes nós já enfrentamos tempestade aqui nesse mar da Galileia? Quantas vezes nosso barquinho já padeceu com essas ondas aqui? Não vai dar nada não, deixa Jesus dormindo. Aí um vai para o leme, tenta, não dá certo, outro: me dá esse leme aqui, não dá certo, outro vai, não dá. E quando a Bíblia diz que as ondas estavam quase enchendo o barquinho, eles resolvem chamar Jesus. Aí, toda vez que eu leio esse texto, eu quero até depois lembrar e examinar em outras versões, mas parece que chega meio ríspido para Jesus e fala: mestre, será que o senhor não percebe que nós estamos perecendo? Tem uma versão mais, que é a corrigida, e talvez a corrigida fiel, fala assim: mestre, não se te dá que pereçamos? Quer dizer, será que o senhor não está entendendo que a tempestade está quase afundando o barquinho e o senhor está dormindo? Oh, irmãos, será que eles não percebem? E o amor de Jesus levanta e fala: calma de mar, queda de vento, homens de pouca fé. Jesus já resolve a situação. Mas Jesus poderia ter falado muita coisa que ele não falou, e a gente precisa aprender com Jesus. A gente fala às vezes umas coisas que não precisa falar. Mas Jesus podia ter olhado para eles e falado assim: ei, por que vocês não me chamaram no começo? Por que vocês tentaram dar uma de bambambam aí e resolver a situação sem mim? Por que esperou chegar nesse ponto? Mas não, Deus nunca vai falar isso para ninguém. Às vezes a pessoa leva a vida, tenta resolver os problemas, vai vivendo, até considera o nome de Deus, como nós falamos, mas não tem aquela intimidade, aquela busca, não se lembra do Senhor, no sentido de viver em fidelidade, né? Viver em fidelidade, não infidelidade, em fidelidade. Não se preocupa nesse dia a dia, nesse contato de caminhar com o Senhor. E quando a coisa sai dos trilhos, né? Quando a coisa desanda, a pessoa às vezes chega para Deus e fala: Deus, mas eu não vou na igreja, Deus, mas eu fui até no ciclo de oração mês passado, Senhor, será que o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? Aí sim, se a gente pudesse ouvir a voz de Deus, mansa e suave, ele ia dizer: meu filho, eu estou vendo não somente a situação que você está passando, eu estou vendo como essa situação se construiu. Eu estou vendo como as coisas começaram a desandar até chegar nesse ponto. E eu estava sempre aqui. Eu estive sempre aqui.
Assim como Jesus estava no barco com aqueles discípulos quando a tempestade chegou. Então, não sei. Moisés fala, lembra-te do Senhor. Eu não sei como é que é a sua vida. Se é essa vida mesmo de todo dia, está lembrando do Senhor, está vivendo com o Senhor. Se é aquele que é um crente, né? Uma pessoa crente, assim como a maioria dos crentes, e que sempre tem uma dificuldade, ora, tudo tranquilo. Deus vai te ouvir, vai te responder. Ou se você está vivendo um nível em que você precisa de um socorro, não importa. O que a Bíblia diz, e eu cito esse versículo para a gente orar, finalizando, é uma coisa que o próprio Deus declara, meus irmãos. Deus diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que essa noite, que esse dia, né, começando da escola dominical, a gente lembrar de Caleb, firme ali, né, perseverando na promessa, e lembrando de Moisés, que nos diz para sempre ter o Senhor na memória e no coração. Cada um de nós faz a leitura da situação em que se encontra. Cada um de nós agora, eu quero que você fique de pé. Cada um de nós vai derramar o seu coração diante do Senhor. Sei, você precisa de um auxílio, precisa de uma resposta, precisa de um socorro. Você está aqui na manutenção da sua fé, dizendo, Senhor, o Senhor está comigo em todo tempo. Eu sinto a tua presença, meu coração arde com a presença do teu Espírito Santo em mim. Ou talvez você sinta, Senhor, será que o Senhor não vai lembrar de mim? Será que o Senhor não vai olhar para mim? Esse é o momento de você rasgar o seu coração diante do Senhor. Eu vou orar por você, mas você precisa se derramar diante do Senhor. Como o Danilo cantou aqui, né? Me derramar, dizer que te amo, dizer que te preciso. Me derramar, derrame-se diante do Senhor, Pai. Eu quero te agradecer porque a tua palavra sempre nos conduz à presença do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre nos atrai com a tua graça maravilhosa. E eu peço perdão por todas as vezes que nós nos distraímos, Pai, com coisas que não vão nos levar a nada, com coisas que só roubam o nosso tempo. Perdoa-nos, Pai. Eu te agradeço por todos os prazeres que o Senhor nos proporciona como filhos amados. Tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer, os hobbies, as distrações, ó Deus, os lazeres, tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer, tudo isso é muito bom. Mas nós queremos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em cada situação. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Toma nas tuas mãos, nessa noite, aqueles que precisam de um auxílio, de uma direção, de uma resposta. Toma nas tuas mãos, nessa noite, aqueles que precisam de socorro, Pai. Socorre no Senhor, socorre no Senhor. Este é o nosso clamor, essa é a nossa oração a Ti. Nós sabemos, Pai, que o Senhor ouve o clamor dos Teus filhos. Então, em nome de Jesus, eu peço, ouça o clamor da Tua igreja, cada um, Pai, que está rasgando o coração diante do Senhor agora, em nome de Jesus, Pai, e desperta-nos, para que nós possamos Te servir, dando a Ti o nosso melhor, ó Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de pé, nós já vamos terminar. Tem alguma aviso? Quero agradecer a presença da Valéria, do Rafael, do Greg, né? Essa família aí, cada irmão presente. Deus abençoe. Que você tenha uma boa semana, que você tenha uma semana de bênção, que você possa conquistar e preservar muitas riquezas nessa semana, né? Dentro do seu padrão, dentro do seu conceito de riqueza. Que Deus possa te abençoar em tudo. Nós vamos mais uma vez orar agradecendo o Senhor. Quarta-feira nossa campanha e domingo 9 da manhã Escola Bíblica Dominical. Coloque a mão no seu coração. Senhor, mais uma vez obrigado. Que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares, que o Senhor nos guarde,
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, segurando a nossa mão em todo momento, Pai. Que o Senhor esteja abrindo portas diante de nós. Nós queremos declarar que o Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é nosso maior bem, mas nós contamos com o Senhor essa semana, Pai, para que o Senhor prospere nosso caminho, o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, o Senhor nos dê saúde, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana.